E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Francisco Rocha. Quero aqui trazer uma pequena reflexão da palavra de Deus para a sua vida, para mim e para a sua vida, né? Que se encontra em Lucas, capítulo de número 19, versículo 12, 13, 15 ao 21, que diz assim a palavra do Senhor. Por isso, Jesus lhes disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas. Quantas minas? 10 minas. E disse-lhes: negociem até que eu volte. E quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos, a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua renda, ou melhor, a tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. Quantas vezes? 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você governará sobre 5 cidades. Será encarregado de 5 cidades. E aí veio um outro e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Veja aqui, três tipos, né? 3 pessoas, no caso, não 3 tipos, 3 pessoas que, quando o rei veio acertar as contas, trouxe para o rei aquilo que ele colocou nas suas mãos. É uma breve introduçãozinha para nós entender aqui o contexto, que a Bíblia aqui está falando aqui no capítulo 19. Quando Jesus propôs essa parábola, é porque os discípulos, quando Jesus estava caminhando para Jerusalém, aproximando de Jerusalém, os discípulos estavam pensando que o reino de Deus iria se manifestar já de imediato, naquele momento, né? Que o reino de Deus já ia ser estabelecido ali, naquele momento, aqui nessa terra, né? Naquele exato momento. Aí Jesus, sabendo disso, propôs essa parábola, que um homem, né, que nasceu de nascimento nobre, foi para uma terra distante, para ali ser coroado rei, né? Receber o seu reino. E Jesus contando essa parábola que esse senhor deixou ali, né? Chamou 10 servos seus e deu a cada servo uma mina. Uma mina é quase nada, né? Quase nada, mas deu a cada um uma mina e falou assim, deixando a ordem: olha, vocês quando eu sair, peguem essas minas, cada um de vocês, e invista nela, trabalha nela, negocie nela até que eu volte. Esse Senhor deu esta ordem. E a gente vê que os outros demais, ou pelo menos é o que o texto nos mostra, os outros demais negociou a sua mina, né? Colocou no banco, negociou, investiu, e quando esse Senhor voltou, eles receberam a recompensa daquilo que fizeram. Pouco, né? Que o Senhor fala aqui, olha, falou ao primeiro, veio o primeiro e disse: a tua mina rendeu outros 10. Aí o que ele diz: muito bem, meu servo bom e fiel, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Confiável no pouco, né? Ou em outra tradução, fostes fiel no pouco foste fiel. Então era um pouco. Ambos, ou para todos, Deus deu a um pouco.
aparentemente não tinha valor, né, um valor alto, era algo baixo, né, algo pequeno aos olhos daquelas pessoas e algo pequeno aos olhos daqueles outros também que receberam e os que estavam de fora, né? Mas o seu Senhor deu esse pouco para essas pessoas e eles foram investiram, eles foram e granjearam, eles foram e negociaram até que o seu Senhor veio e eles prestaram conta daquilo que o seu Senhor pediu. Mas o que chama-nos a atenção é que no meio desses apareceu um que veio com apenas a sua mina que tinha recebido de antemão, de anterior, antes do seu Senhor viajar, para que ele granjeasse, para que ele negociasse. E essa foi a ordem: negocie até que eu volte, negocie até que eu venha. E nesse contexto aqui, Jesus está falando do seu retorno da glória para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, buscar os seus escolhidos. É isso que ele está dizendo. Esse rei irá partir, ele irá tomar posse do seu reino, será coroado rei e governará ali no céu. E ele retornará novamente e irá prestar conta com aqueles que ele deixou incumbido de alguma coisa nesta terra. Então ele deixou eu e você incumbido de algo, mesmo que pareça pequeno aos nossos olhos, mas ele deixou nós incumbidos para que nós venhamos executar esta obra que ele colocou, ainda que pequena, mas que nós vamos executar para que ela se torne grande. Então Deus não dá nada já terminado, porque ele quer ver o seu esforço, o seu trabalho. Ele quer ver a sua cooperação. Então Deus dá algo pequeno, mas para continuar pequeno, não. Para que você granjeie, para que eu granjeie, para que nós venhamos a investir no reino de Deus e que esse algo que era pequeno possa crescer, possa multiplicar, né? Possa ficar gigante. Então Deus dá aquilo para cada um de nós, para que nós venhamos a trabalhar em prol do aumento e do crescimento do reino de Deus. Mas o que aconteceu? Um dentre eles apareceu com sua mina e disse assim: olha, aqui está a tua mina que eu guardei, né? Diz assim, ó, então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada. Aparentemente é uma coisa, né? Pode até parecer, não, ele guardou, ele se preocupou de guardar para não perder. Mas não foi esta a ordem que o seu Senhor deu. O que o seu Senhor falou? Negocie até que eu volte. Veja aí, ele deu uma ordem: olha, eu estou indo, mas eu estou incumbindo de você fazer esta obra. Eu estou incumbindo de você dar continuidade naquilo que eu coloquei nas suas mãos para fazer. Você vai pegar pequeno, mas eu quero que quando chegar, recolher o aumento disso que eu coloquei nas suas mãos, os benefícios, os frutos disso que eu coloquei nas suas mãos. Então ele chegou e esse homem veio e entregou somente aquilo que o seu Senhor deu a ele para que ele granjeasse. Resumindo, ele não obedeceu aquilo que o seu Senhor falou, aquela ordem que o Senhor falou: negocie. Então, meu querido, é momento de nós negociarmos. É momento de nós granjearmos. É momento de nós colocarmos em prática aquilo que o Senhor Deus colocou em nossas mãos para que nós venhamos fazer. Isso realmente ele estava falando para os discípulos. Ele estava mostrando aos discípulos: olha, eu coloquei e incumbi vocês de fazerem algo. E foi o mesmo que ele diz em João, capítulo 15. Falou: eu vos escolhi, né, para que vades e deis fruto. Ele estava falando para os discípulos: e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que meu Pai seja glorificado. Então, irmãos, nós granjearmos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer é glorificar ao nome de Deus, do nosso Pai. Esse homem não fez isso. Esse homem aqui mostra
que ele não conhecia o seu Senhor, ele não conhecia o seu rei, e assim é o que acontece muitas vezes conosco também. Aqui mostra que ele está dizendo assim: Senhor, aqui está a tua mina, eu conservei guardada num pedaço de pano, tive medo. Ele teve medo do seu Senhor. Pensa aí, ele tinha uma visão barata, uma visão baixa, uma visão deturpada, limitada de quem era o seu Senhor. Ele tinha medo do seu Senhor. Ele disse assim: porque és homem severo. Ele considerava o seu Senhor severo. Veja só, que tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Diz assim que Deus tirava aquilo que ele não tinha colocado, como se fosse injusto. Deus fosse injusto de tirar alguma coisa que não era dele, né? De que colhesse no terreno que não era dele. Veja a situação dessa pessoa, por não conhecer o seu Senhor, por não conhecer quem realmente o seu Senhor era. Porque se ele confiou, a Bíblia fala que ele confiou. Então, se ele confiou, ele não era um Senhor ruim, ele era um Senhor bom. E aqui está, Jesus realmente está aqui falando a respeito dele, né? Que ele foi e deixou incumbido a cada um de nós para fazermos aquilo que ele colocou em nossas mãos. E ele é um Senhor bom. O que acontece é que o inimigo quer deturpar a nossa mente, quer fazer com que nós venhamos se ofender com o nosso Senhor da glória. Enquanto a Bíblia fala em João que Deus amou o mundo de uma tal maneira, o amor de Deus é extremo por nós, ao ponto de ele dar o seu filho para morrer em nosso lugar. Então imagina só, se esse amor é tão supremo, se esse amor é tão grande, se esse amor é sacrificial, como então esse homem tinha esse pensamento? Da onde ele tirou isso, que o seu Senhor era um Senhor severo, que o seu Senhor era um Senhor que tirava onde não colocou, colhia da onde não tinha plantado? Então ele estava com um pensamento totalmente torto, deturpado, daquilo que ele entendia que era o seu Senhor. Infelizmente, é isso que acontece muitas das vezes no nosso meio. Por nós termos uma visão limitada de quem Deus é, nós vemos ele, olhamos para o céu e vemos ele como se estivesse com um raio nas suas mãos ali, preparado para lançar sobre nós. E essa é uma visão torta, irmão. Nós devemos tomar cuidado, porque quando nós entendermos quem realmente Jesus é, nós vamos então fazer não por medo, mas vamos fazer por amor a quem ele é, ao que ele fez por nós, ao que ele garantiu por nós. Por isso a Bíblia fala em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como você vai saber a vontade do seu Senhor? Como você vai saber quem é o seu Senhor? Como você vai saber o que o seu Senhor pensa de você? Como você vai saber se o Senhor é bom, se o Senhor é amoroso, se você não procura conhecer e prosseguir em conhecer a Ele? Porque esse conhecimento é ilimitado. Esse conhecimento tem que ser contínuo, progressivo. E a partir da maneira que você vai conhecendo, que você vai tendo convivência, você vai começando a acreditar, você vai começando a confiar, você vai começando a ver o que esse Senhor fez por você. E aí aquilo que começou como uma obrigação, aquilo que começou como um medo de dar errado, você não pode ter esse medo de dar errado como esse homem fez. Não tenha medo de dar errado. Aquele pouco que você tem, invista, faça pelo prol do reino de Deus, seja lá o que for, o que tiver no seu coração. Você não pode ter medo de dar errado, você tem que fazer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, sem medo de errar, porque aquele Senhor que colocou aquele pouquinho, Ele está vendo que você está insistindo, que você está acreditando, e vai te ajudar, e vai te capacitar, e você vai ver
E quando ele chegar, ele vai te recompensar e vai falar: reine juntamente comigo. Reine juntamente comigo. Você de um servo, ele vai tornar você um rei, para você reinar juntamente com ele. Faça a sua parte, mesmo que seja pequeno. Faça a sua parte, porque Deus está olhando para a sua atitude e você estará obedecendo. Granjeai, investir, negociai, aplicai. Então, se você tem um pouco, você tem que pegar esse pouco e aplicar e colocar em prática, e você vai ver multiplicar na sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.